vou começar a explicação, tá certo? Então, começando, todo mundo vê o slide? Pode usar o áudio, porque eu estou com a tela inteira. Certo. Sim, professora. Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Importante, assim, dizer a vocês que eu fui a professora, né, do TCC do curso passado, da primeira turma e dessa. Eu participei também da escrita desse PPC. Foi um PPC feito em rede, né? A gente fez, de certa forma, esse PPC, assim, de uma forma... Como muita gente trabalhou nesse PPC, a rede toda no país, então foram muitas mãos. E um lugar onde muita gente coloca a mão é bom e é ruim, né? E aí, o TCC não foi pensado por nós aqui, foi pensado pelo IFMT. E aí, a proposição deles foi que a gente tivesse por ser uma licenciatura, fosse um artigo monográfico. E aí, quando a gente foi ver o que era artigo, ficamos assim, cheio de dúvidas, né? E fomos consultar a bibliotecária, e fomos consultar a própria pessoa que fez, essa pessoa que pensou o artigo monográfico, ela trabalha, ela faz parte a nível nacional vamos dizer assim, da comissão que elabora as normas da BNT, então é uma pessoa assim muito sabida, né? E ela foi me explicar, né, a estrutura, enfim. Nós já estávamos, o PPC está passando agora por revisão, a gente vai repensar essa estrutura, mas no momento era o que nós tínhamos, né? E aí a gente foi pensar uma organização com a bibliotecária de como a gente estruturava porque não é uma monografia, é um artigo monográfico, vamos dizer, é um artigo com cara de monografia, né? Mais ou menos isso. E aí, como começar esse artigo, né? Então, é importante dizer que por ele ser monográfico, né, ele vai ter as estruturas de uma monografia, né? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré e os pós, isso aí todos vocês sabem, né? Não precisa a gente se deter muito, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Permitir, pronto. Deixa eu voltar. Importante, assim, que o TCC, ele vai estar, né, vamos visualizar assim no campo mental. Ele vai ter um eixo teórico, né, que vai estar dentro dos eixos tecnológicos de atuação do IFRN, estão postos lá no PPC e estão relacionados às suas habilitações profissionais, né? Então, a sua habilitação profissional, ela vai, né, a sua licenciatura dentro de um eixo teórico, ela vai dialogar com o campo teórico, né? Aí a gente tem um campo disciplinar, né? É importante que esse TCC ele dialogue com o campo disciplinar, a gente vai já explicar. Vai ter uma linha de estudo, né? Que o seu eixo teórico vai estar dialogando. E aí, essas questões, elas vão dar origem ao seu TCC, né? Então, aqui são os eixos tecnológicos do Instituto, né? Que, vamos dizer, a sua formação, ela vai estar dialogando com um desses eixos. Então, assim, você pode trabalhar dentro dos campos disciplinares, né? Aqui são as disciplinas que você cursou no curso de formação pedagógica, né? Então, você pode ter um TCC discutindo as mídias educacionais. Você pode ter um TCC que discuta os fundamentos históricos e filosóficos, vamos dizer, da educação, estabelecendo relação com a sua área de formação. Você pode discutir didática, vamos dizer, o ensino, vamos pensar que sua área seja, sei lá, filosofia, né? Ou sociologia, ou direito, ou turismo, né? E você vai pensar didaticamente o ensino, né? E claro, como você tem uma área de formação, você vai pensar a didática na sua área de formação, porque é o que você domina, né? Então, com o que você aprendeu sobre a didática, você vai, deixa eu fechar aqui só para colocar, já abrir a porta para a Bruna entrar. Voltando. E aí, as linhas de estudo, né? A gente tentou fazer esse desenho assim para facilitar, sabe?
para que vocês pensem um pouco, né? Organização e gestão da educação, pode fazer algo, vamos dizer, você gosta muito de inclusão e quer discutir o ensino de Libras no curso, a disciplina de Libras no curso de Direito, eu estou viajando aqui, tá? Pode discutir a educação profissional no Instituto Federal, então, de repente, você trabalha com ProEja e quer discutir o ensino de física no curso de ProEja, ou quer discutir a formação do professor de física no curso do ProEja, né? Educação de jovens e adultos tem relação com o ProEja, né? Você vai discutir quem são esses jovens e adultos que frequentam o IFRN do campus Zona Norte, né? Então, assim, educação inclusiva, né? Como é que acontece a inclusão no curso de gestão ambiental do Instituto ou de uma escola aí que vocês atuam, né? O currículo, né? Fazer uma análise crítica de um currículo de um curso, pode ser um curso técnico, pode ser um curso superior, enfim, vocês têm um mundo de coisas, né? Porque esse TCC, ele tem que pensar o ensino, tá? Porque vocês estão sendo licenciados para o ensino, então o TCC tem que pensar o ensino. Mas o ensino tem várias coisas que você pode pensar o ensino, né? Então, as mídias, o ensino híbrido, enfim, o mundo aí está aberto para vocês, né? E aí a gente pensou em linhas de estudos, também a ideia das linhas de estudo é para que vocês tentem, vamos dizer assim, pensar esse TCC do ponto de vista de um estudo sobre o ensino, né? Aí os elementos pré-textuais, né? Capa, contracapa, folha de avaliação, dedicatória. Claro que tem muita coisa aqui que é opcional, né? Então você só bota se você quiser. E aí a capa, claro que é obrigatório, né? O orientador, você só vai botar o nome depois que começar a orientação. E, por falar nisso, o primeiro momento agora é que vocês façam essa estrutura mais básica. Depois dessa estrutura, a gente dá uma orientação, assim, como vocês são mais de 30, né? Quem vai dar essa leitura mais geral sou eu e é Dilma. Então, é uma coisa que a gente vai precisar, vai ser uma leitura muito mais, vamos dizer assim, a palavra não é essa, mas eu vou usar mais rápida, porque são muitos trabalhos, né, para a gente poder dar uma olhada mais geral. A gente vai olhar mais se está no campo do ensino, e depois disso vocês vão iniciar o trabalho com o orientador, né? E assim, a gente, claro que vai buscar os orientadores, mas se vocês tiverem contato com algum orientador e já disser assim, eu queria ser orientado por fulano, de repente um professor, que você tem uma identificação maior, né? O pessoal que trabalha no IF, da Zona Norte, que tem alguns professores da licenciatura lá, se quiserem um professor lá da Zona Norte também. Então, assim, nós vamos estar buscando esses professores aqui no Campus Natal Zona Leste, mas vocês também têm essa liberdade de estar dialogando, tá certo? Aí vocês só vão conversar com a gente lá nos comentários do Moodle, porque aí a gente vai começar esse registro. Aqui, vocês só vão se preocupar com isso aqui na defesa, né? A dedicatória, ela é opcional, agradecimento é opcional, aí tem uma epígrafe, aí um resumo, né? É importante, eu sempre, quando eu vou ler um trabalho, eu procuro ver, né? Se o aluno problematizou no resumo, se ele trouxe um objetivo, se ele apontou o referencial, não é fazer citação, é dizer que o estudo está baseado nos estudos de Frigoto, Marcuse e Emília Ferreiro, sabe? Dizer qual a metodologia, os resultados e as considerações. O resumo é bem pequeno, mas essas coisas são essenciais no resumo. Então, a primeira coisa quando eu vou ler um resumo, lembrando, o resumo a gente não faz no início, tá? O resumo a gente faz por último, quando o trabalho está terminado. Então, deixa o resumo para depois que você conversar com o seu orientador, que já tiver na segunda versão, aí você faz o resumo. O sumário, né, é necessário, então a gente botou mais ou menos uma estrutura, e aí a gente vem com os elementos textuais, né? A introdução, a discussão teórica, né? O resultado e as discussões. A gente está propondo um cronograma mais para vocês se organizarem, né? Porque quando a gente não tem um cronograma, a gente não sabe o que é que a gente tem
todo mundo ocupado demais, então a gente tem que dizer, não, isso aqui eu vou fazer até tal dia, isso aqui eu vou até... Se a gente não tem datas, a gente vai deixando passar o que não tem data, tá? Eu tentei aqui na introdução, eu tentei ser bem, assim, dizer coisas que são necessárias que vocês coloquem na introdução. Assim, isso tem que ter na introdução, tá? Vocês apresentam esse trabalho, contextualizam o tema. Então, se seu tema é formação de professores no curso de física, então, vocês têm que apresentar esse tema. Lembre, o seu tema está lá no início, né? Vocês têm que problematizar um pouco esse tema. Vocês têm que apresentar o objetivo. Numa introdução, tem que ter apresentação do tema e um objetivo, tá? Sem objetivo, tipo assim, a primeira coisa que eu leio um trabalho é qual é o objetivo, porque quando eu olho para o objetivo, eu geralmente quando eu vou corrigir um trabalho, eu pego introdução, o tema e o objetivo. Porque aí eu vou ver se essa pessoa tá tendo uma coesão e uma coerência, porque se ela, a discussão teórica dela vai ter que ter relação com o tema e com o objetivo. E o resultado dela vai ser uma resposta ao objetivo, certo? E ela vai ter que dizer como é que ela vai fazer essa pesquisa, se vai ser uma pesquisa qualitativa, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser um estudo de caso, né? Então, ela vai ter que pensar sobre isso, né? Aí, aqui nesse quadrinho, eu tentei mastigar o que eu já tinha dito aqui, aqui em cima, tá? Então, nesta página, escreva um resumo, apresentando o tema de trabalho, justificando sua pesquisa na área pretendida. Lembre-se que é importante destacar o problema que foi verificado no seu campo de atuação. Pode ser no estágio, de alguma observação que fez durante o curso, ou algo que te inquieta na sua atuação docente. Então, o estágio que vocês fizeram pode ser um grande local da pesquisa, que você traga coisas do seu estágio para discutir, né? Coisas que você aprendeu ou sobre o currículo, ou sobre o ensino, ou sobre o ensino remoto, né? Então, o estágio, eu acho que, como a gente não está podendo muito fazer pesquisa de campo, a não ser mandar um questionário, mas eu acho que a gente também tem muito elemento aí para estar assistindo aula online, né? Que tem muito professor dando aula online, tem muita coisa acontecendo no campo da educação, né? Que são excelentes ambientes de pesquisa, né? O próprio ambiente seu de pesquisa, quem é professor, né? Você pode olhar para o que você está trabalhando e fazer uma discussão, né, sobre ser professor numa pandemia, né? Isso também é uma pesquisa interessante, né? Trabalhar um pouco com a história de vida. Então, eu tentei, assim, ser bem mais clara. Escreva o objetivo de sua proposta de TCC. Porque o que eu vou olhar quando eu for corrigir, eu vou olhar o objetivo, né? Coloque um nome nesse subtópico. Ele apresenta sua pesquisa, discute teoricamente a metodologia. Porque eu estou dizendo aqui que seria bom você colocar dentro da introdução, se você achar interessante, colocar 1.1, metodologia da pesquisa, né? Então, aí você vai dizer qual o tipo da pesquisa, né? Os sujeitos da pesquisa, né? Se você for pesquisar sujeitos, se você for fazer uma pesquisa somente bibliográfica, né? Então, não vai ter sujeito. Mas, se você for entrevistar professores, aí você vai falar sobre o sujeito da pesquisa. Eu botei tudo dentro da introdução, né? Mas se você quiser fazer um tópico à parte, sem ser na introdução, botar ponto 2, né? O contexto, se você está observando uma sala de aula, se você trabalha na biblioteca e está discutindo a função da biblioteca na escola, né? Se você vai olhar para a sala de informática. Então, assim, o contexto, você precisa falar o contexto da sua pesquisa. E os instrumentos de coleta de dados, né? Você vai trabalhar com questionário, você vai trabalhar com, sei lá, com entrevista, né? Estou olhando aqui para ver se deu alguma interferência. Todo mundo está ouvindo normal, né? Me responda aí, porque eu estou só com a tela aqui de apresentação. Tá tudo ok? Tá sim. Certo. Ai, pulou de vez aqui.
Pronto. E aí, quando você vai terminando a introdução, você vai apresentar seu artigo, né? Para poder ir para outra parte. Referencial teórico. Então, se eu vou discutir formação de professores no ensino de física, o meu referencial teórico eu tenho que falar sobre formação docente e falar sobre formação de professores no ensino de física. Se eu for discutir as tecnologias, o impacto das tecnologias no ensino, eu vou ter que discutir, meu referencial teórico, eu vou ter que discutir o que são tecnologias educacionais, né, o uso das tecnologias educacionais no ensino. Se eu vou discutir a inclusão no ensino superior, eu vou ter que discutir educação especial, vou ter que discutir inclusão, eu vou ter que discutir inclusão no ensino superior. Então, pensa no teu tema, o teu tema e teu objetivo é que vão apontar a sua discussão teórica. Eu trouxe aqui, só para dar um exemplo, né? O tema da minha tese foi a tessitura da ação do coordenador pedagógico da EJA, saberes necessários à mediação do trabalho docente em alfabetização. Isso aqui é meu tema. O meu tema me exige que eu discuta no meu referencial teórico, coordenação pedagógica, saberes docentes e alfabetização. Então, olhe para o seu tema, olhe para o seu objetivo, que eles vão dizer qual a necessidade do seu referencial teórico, tá? Por que é que se tem referencial teórico? Porque, olha, se eu vou discutir um tema, eu preciso ter embasamento teórico para discutir ele, né? Então, eu começo falando sobre ele do ponto de vista teórico, para depois eu trazer a pesquisa, né? E aí, na pesquisa, resultados e discussões, é importante, né, que vocês deem um nome aqui, o nome resultados e discussões, ele vai ter, vai ser substituído pelo nome da sua pesquisa, né? Do mesmo modo, referencial teórico, não vai ser o nome, não vai ser referencial teórico, você vai dar um nome, tá? Só lembrando assim, na introdução, eu estou sugerindo que esse primeiro momento, tenta fazer aí 2 laudas, no referencial teórico, tenta fazer 2 laudas, nos resultados e discussões. Se você ainda não tem dados, mas não precisa discutir as 2 laudas, mas começa pelo menos o que você pretende trazer para cá, né? Porque muita gente ainda vai iniciar a pesquisa, né? A gente, só voltando aqui para o resultado de discussões, né? Então, se eu vou discutir os impactos das novas tecnologias, né, na pandemia, no ensino, o meu resultado, eu tenho que responder quais são os impactos. Quando eu vou analisar um TCC e eu vou lá para o resultado, eu olho para o objetivo. Então, se o sujeito diz, investigar os impactos das novas tecnologias no ensino, então eu vou olhar nos resultados se ele apresentou que impactos são esses. Se ele diz assim, analisar os avanços do currículo de física na educação básica, aí eu vou olhar se ele apontou esses avanços. Se ele diz, investigar como acontece o processo de inclusão dos alunos, os alunos com deficiência no ensino médio integrado. Então, eu vou olhar se nos resultados ele apontou o que é que acontece. Ele pode trazer como está acontecendo, ele também pode trazer os desafios, ele pode trazer as dificuldades, ele pode fazer uma crítica, né? O cronograma, mais uma vez, o cronograma é para você, não é para a professora ou orientador. O aluno precisa ter um cronograma, porque o TCC é um projeto de vida nesse momento. O TCC é o projeto de vida para terminar a licenciatura. Então, qualquer projeto, seja ele de vida, seja ele profissional, seja ele acadêmico, no caso o TCC é um projeto acadêmico, mas também pode ser um projeto de vida. Eu preciso saber quais são os passos que eu preciso dar para realizar esse projeto. Mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu não esteja nem gostando muito do curso, mas eu preciso ser licenciado, aí eu tenho que fazer esse esforço, tá? Então, é importante que vocês, mais ou menos, tenham esse cronograma. E aí, as considerações finais,
Nas considerações finais, vocês retomam o objetivo. Você não tinha um objetivo? Não tinha? Pronto. Aqui você vai precisar retomar o seu tema de forma resumida, falando da importância do seu estudo, apresenta os resultados, e aí também aponta futuros estudos, né? Essa pesquisa pode avançar, enfim. E aí os elementos pós-textuais, né, que no caso as referências, nós dissemos aqui como é que se coloca cada referência. Como eu disse a vocês, isso aqui foi corrigido pela bibliotecária. Então, eu quero saber como é que eu boto a referência de um link. Aqui tem dizendo. Eu quero saber como é que eu boto a referência de uma revista. Aqui está dizendo. Eu quero saber como é que eu boto uma referência quando são 3 autores. Aqui está dizendo. Aqui que eu digo lá naquele material da página, tá? Lembrando que o apêndice é algo que eu construo. Se eu construo um questionário, uma entrevista, é um apêndice. Porque foi algo que eu construí. Anexo é algo que vamos dizer, você trouxe uma foto que você usou no seu TCC. Ele é um anexo. E você vai ter que dizer de onde é. Você analisou um documento, né? E aí ele é um anexo. Ele faz parte do seu TCC, ele entra como anexo. Aqui a formatação, eu não vou... Porque a formatação é algo muito técnico, né? Aqui está dizendo tudo como tem que ser, é só vocês lerem. Eu vou botar esse slide lá, mas lá tem um material explicando, tintim por tintim, como deve ser, tá certo? Como são as seções, como vocês indicam as seções, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, como se coloca uma citação direta, como se coloca uma citação indireta, como se coloca uma sigla, uma ilustração, uma tabela. Aqui é o cronograma que está lá no... Esse cronograma está lá na página, para vocês se orientarem. Então, a disciplina começou dia 2, e a ideia é que no dia 30, vocês já enviam a primeira versão, para que eu possa corrigir até o dia 13, e vocês recebam e façam as primeiras correções, e enviam lá no Moodle. E aí, dia 30, vocês e o orientador. Então, outubro e novembro concluir o TCC, para em dezembro a gente fazer as apresentações, tá? Então, meus queridos, eu vou fechar aqui para a apresentação. Para não ficar muito cansativo, eu vou interromper a gravação, porque quem não está presente vai assistir depois, né? Para não ficar muito grande, o ideal é que a pessoa assista, né? E agora